para os colegas que estão a seguir, vamos iniciar o debate realizado no Conselho Regional da Ordem dos Advogados, com os candidatos ao Conselho Regional, todos o Conselho Regional, toda a energia da matéria, da Territorial das Câmaras, do Paulo Sainz Júnior, não temos a doutora Ana está presente, é esse grupo, não está presente, o candidato da agenda, o caso do guiado a palavra da toda a atividade que vai liderar o debate e todos que sejam no debate, senhores. E obrigado a todos os presentes. Boa tarde a todos. Vou começar aqui pela Ana Sofia Sá Pereira, que é representante da lista T, uma candidatura alinhada com a candidatura ao bastonário do Dr. António Jair Martins, e começava por lhe perguntar se acha que o órgão do Conselho Superior, no fundo, é um órgão que as pessoas, a opinião pública, não os advogados, não ouvem falar muito, não é um órgão muito conhecido nesse aspecto. A minha pergunta era se acha que era preciso, que há necessidade de dar mais visibilidade a este órgão. Ainda para mais nesta altura, não é? Neste contexto em que existem iniciativas legislativas que põem um bocado em causa a função da autotutela da ordem, do Conselho Superior, neste caso. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite ao Conselho Regional de Lisboa para este debate. Começo, antes de mais, por cumprimentar os meus colegas adversários de circunstância, a doutora Isabel Menezes de Campos, ilustre professora da Universidade Católica, que de resto é também a minha alma mater, o Sr. Dr. Paulo Sá Cunha, que nas anteriores eleições até estávamos mais próximos do que agora, não quer dizer que estejamos afastados, mas estávamos na mesma candidatura e, portanto, é um gosto para mim estar aqui hoje com estes ilustres colegas a debater as questões do Conselho Superior. Dito isto, efetivamente, quem se candidata hoje ao Conselho Superior candidata-se no pior momento em que o poderia fazer, no pior contexto de ataque, precisamente, à autotutela dos advogados, em que o poderia fazer. E, dessa forma, é preciso haver, no próximo Conselho Superior, um equilíbrio entre uma certa serenidade que a Justiça reclama e uma certa ponderação e moderação que a Justiça reclama, com uma melhor comunicação, de um bom funcionamento de um órgão disciplinar máximo dentro da Ordem dos Advogados, para que os poderes políticos não tenham a tentação de pensar que nós não nos sabemos governar a esse nível. Portanto, no fundo, para frisar essa autotutela. Doutor, agora passo a palavra ao Dr. Paulo Sá Cunha, que... Posso continuar? Depois já vou para lá. Passo agora a palavra ao Dr. Paulo Sá Cunha. Muito boa tarde. O Dr. Paulo Sá Cunha é representante, é candidato ao Conselho Superior pela lista S, uma candidatura alinhada com a do Dr. Rui Silva Leal a bastonário. Doutor, o que é que esta visibilidade, faço a mesma pergunta que fiz à Ana Sofia, esta visibilidade é necessária, mas com contrapeso e medida, no fundo, foi isso que a sua colega disse. Por outras palavras. Concorda com isso? Portanto, temos que ter aqui algum cuidado entre a visibilidade que é necessária, mas ao mesmo tempo a descrição que a função deste órgão tem? Concordo em parte, mas antes, Filipa, permita-me também, em primeiro lugar, saudar esta iniciativa que em boa hora o Conselho Regional de Lisboa entendeu por bem promover. É um debate que faz falta, pese embora, naturalmente, estas candidaturas não sejam a bastonário e, por isso mesmo, têm um conjunto de questões que não são comparáveis àquelas que se discutem nas candidaturas dos bastonários. Cumprimento também as minhas ilustres colegas, a Sra. Dra. Isabel Menezes de Campos, que tive hoje o gosto de conhecer pessoalmente, a Dra. Ana Sofia Sá Pereira, que já conhecia, e a Filipa Ambrósio também, enfim, que, como sempre faz, com muita qualidade, moderará o debate. Eu concordo com praticamente tudo o que a doutora Ana Sofia Sá Pereira disse. De facto, esta altura é uma altura de crise profunda, quase uma crise impensável, inimaginável, porque ver na Assembleia da República um projeto de lei como aquele que foi apresentado pelo Partido Socialista, que parte de considerações que têm a ver com o acesso à profissão, está a falar do projeto das ordens profissionais. Estou a falar desse projeto, exatamente.
e que depois, como por um passe de mágica, chega à estrutura dos órgãos, das ordens profissionais, e aqui em particular, só me interessa a nossa ordem. Não me interessa muito as outras, até porque a nossa ordem é uma ordem secular. A nossa ordem é herdeira da Associação dos Advogados de Lisboa, que foi constituída em 1835, se a memória não me falha. E, portanto, não é comparável às novíssimas ordens profissionais, nem pela antiguidade e pela tradição que transporta, que não é desprezível, nem pela dignidade constitucional da função dos advogados, que não é comparável a nenhuma outra ordem profissional. E, portanto, a primeira crítica é de que a nossa ordem aparece confundida com outras com as quais não tem nada a ver. Tem características diferentes, as profissões que tu tens. E depois, entretanto, enfim, chega-se de um ponto de partida a algo que eu não tenho, aqui sim, não tenho nenhum prurido em qualificar como de iniciativa terrorista legislativa, porque se pretende, de uma assentada, estatizar, no que respeita à Ordem dos Advogados, aquilo que é a Ordem dos Advogados. No que respeita ao tal órgão de supervisão que ali se prevê. Eu tive, e vou terminar com isto, só para, enfim, para dizer qual é a razão da minha discordância, que é de grau. Eu acho que nós formos muito discretos no firme combate a este estado de coisas, não vamos a lado nenhum. Portanto, acho que chega de discrição e temos que ser assertivos na afirmação da autonomia da nossa ordem. Um sinalzinho de esperança. Há pouco tempo, há cerca de 15 dias, estive no encontro da Associação das Sociedades de Advogados Portuguesas, onde esteve a doutora Alexandra Leitão e uma senhora deputada do PSD, que admitiram, do PSD, essa outra senhora deputada, não me recordo do nome, que admitiram, sobretudo a doutora Alexandra Leitão, admitiu que terá havido algum exagero nessa parte do projeto do PS e que seria indispensável proceder caso a caso, ou seja, lei a lei, e ordem a ordem, a uma adaptação do que ali se prevê. É um sinal de esperança, mas não nos deve levar a baixar a guarda. Mas a doutora Alexandra Leitão também não está propriamente em sintonia com o Governo, como se tem visto, não é? Portanto, vamos ver. Tem dias. Tem dias. Muito prazer em conhecê-la. A doutora Isabel Meneres Campos está aqui está a representar a lista J, é candidata ao Conselho Superior pela lista J, alinhada com a candidatura do atual bastonário, que é recandidato, o professor Menezes Leitão. Aproveito, pegando nas palavras do Paulo Saia Cunha, do terrorismo, neste caso, falava do terrorismo legislativo, mas eu vou pegar nas palavras já mediáticas do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, em que dizia, já todos sabemos o que é que disse, e queria saber de que forma é que acha que a Ordem dos Advogados atual reagiu, como bem sabe, com a possibilidade de um procedimento disciplinar. Acha que se fosse já Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados daria esse mesmo conselho ao Sr. Bastonário? Antes de mais, muito boa tarde. Queria também felicitar o Conselho Regional de Lisboa pela organização desta iniciativa, na pessoa do Dr. Rui Tavares. Felicito também os demais candidatos, a doutora Ana Sofia Sá Pereira, que já conheço há muito tempo, e o Dr. Paulo Saia Cunha, que tive o gosto de conhecer hoje, e também a doutora Ana Filipa Ambrósio de Sousa, que nos dá o gosto de moderar este debate. Em relação às declarações do Diretor da Polícia Judiciária, eu devo dizer que e aliás, é aquilo que tem sido, eu sou Vice-Presidente do Conselho de Deontologia do Porto e estou no Conselho de Deontologia há 6 mandatos, e sou uma defensora acérrima da liberdade de expressão dos advogados, quer nos articulados, quer em tribunal, quer até dentro dos limites da deontologia profissional e do nosso estatuto, em declarações públicas, desde que, obviamente, não violem o sigilo a que estão estatutariamente obrigados. Em relação a estas declarações em concreto, eu creio que elas são graves porque põem em causa toda uma classe profissional. E, nessa medida, poderão configurar a violação dos deveres deontológicos. A liberdade de expressão tem um limite que é a responsabilidade, e quando se trata de colocar em
em choque, portanto, toda uma classe profissional, e eu creio que isto tem que ser encarado com enorme cautela, enorme cuidado na apreciação, porque uma coisa é nós expressarmos como bem entendermos, outra coisa é no uso dessa liberdade de expressão afetarmos os nossos colegas. Portanto, nesse particular, eu diria que é preciso ter o maior cuidado na análise deste tipo de violações ou de eventuais violações. Que abalam o prestígio da classe, no fundo. Em relação, permita-me só acrescentar aqui, em relação às questões que colocou aos meus dois colegas, relativamente à comunicação externa do Conselho Superior. Eu acho que ela deve existir. Aliás, devo dizer que o Conselho de Ontologia do Porto tem por hábito, em todos os mandatos, publicar uma coletânea, um compêndio de jurisprudência do Conselho e, aliás, amanhã vai decorrer no Porto, na Fundação António de Almeida, a apresentação do livro do mandato passado e essa divulgação deve ser intensa, divulgação da jurisprudência, obviamente respeitando o sigilo profissional, deve ser intensa e deve ser comunicada aos colegas de uma forma mais eficaz e em tempo útil. Eventualmente, portanto, utilizando as ferramentas na área reservada da ordem que nós temos. Mas é preciso termos também muita cautela com esta questão da divulgação das infrações disciplinares e da sua publicitação, porque um colega pode ter um processo disciplinar, ser sancionado pelo processo disciplinar e ver toda a sua vida profissional arruinada porque teve um momento mau ou um momento infeliz em determinada altura da sua vida. Portanto, é preciso ter algum cuidado, preservando o necessário sigilo em relação por exemplo, às pessoas envolvidas, aos colegas envolvidos, e eu acho que é importante, numa perspectiva pedagógica, divulgar essas decisões. Ana Sofia, agora pergunto-lhe, é uma pergunta que eu vou fazer aos três candidatos. Que modelo disciplinar é que preconiza para a Ordem dos Advogados? Qual é que é, de forma resumida, obviamente, o que é que para si tem que mudar nesta forma de fiscalizar a classe? Há muita coisa a alterar no modelo disciplinar da Ordem dos Advogados e eu já lá vou, mas não sem antes falar aqui de duas questões que me parecem relevantes. A primeira, e relativamente à autotutela, e precisamente pegando nas palavras do meu ilustre colega, o Dr. Paulo Sá Cunha, é percebermos que foi precisamente uma representação setorial da Ordem dos Advogados, o Sr. Presidente da ASAP, que foi à Assembleia da República dizer que não se importava de aniquilar a autotutela da Ordem dos Advogados. Portanto, foi precisamente uma representação setorial que não a Ordem dos Advogados, mas que provém das sociedades de advogados, que foi à Assembleia da República dizer que o projeto do decreto-lei que está já aprovado na Generalidade não os assustava e que estava muito bem. E, portanto, relativamente a essa questão, nós também temos de perceber depois, dentro dos próprios tipos de advocacia ou dessas representações setoriais da advocacia, que muitas vezes damos estes tiros nos pés. E, portanto, relativamente a isso, também aqui deixar essa nota. E depois dizer que vejo com algum agrado que a doutora Isabel Menezes de Campos inverta um sentido que vinha sendo adotado no Conselho Superior de haver algum limite portanto, à ofensa. A liberdade de expressão tem que ser parada quando entra no domínio da ofensa, porque isso não ocorria e não ocorreu noutros mandatos, designadamente quando era o atual bastonário da Ordem dos Advogados, presidente do Conselho Superior, relativamente a alguns membros em que eram publicados e-mails e era entendido que podiam ser publicados e-mails ofensivos de candidatos ao abrigo da liberdade de expressão e, portanto, vejo com agrado essa inversão jurisprudencial. Relativamente ao modelo disciplinar, desde logo, o modelo disciplinar tem de passar a ser um modelo muito mais preventivo e muito mais pedagógico do que propriamente repressivo. Tem que ser um modelo moderno, tem que ser um modelo que traga o Conselho Superior do século XIX para o século XXI. Temos que compreender que o Conselho Superior não é um órgão que se destina a conferir qualquer prémio de reconhecimento de carreira a nenhum colega. O Conselho Superior precisa de energia, precisa de agilidade, precisa de uma visão. É um órgão,
o Presidente do Conselho Superior e o Conselho Superior acabam por ser também órgãos políticos que requerem experiência e conhecimento de dirigismo ao nível de cargos nacionais da Ordem dos Advogados, porque designadamente é para o Conselho Superior que recorre o Sr. Bastonário de todas as matérias do Estatuto com exclusão do sigilo e das questões de descusa e dispensa no acesso ao direito. Portanto, é um órgão relevantíssimo e hoje em dia tem sido encarado como um órgão reativo que se limita a tramitar pendências com atrasos vergonhosos que não podem continuar a existir. Porque nós temos que segurar a autotutela e segurarmos a autotutela na classe significa credibilizar o órgão internamente, torná-lo eficaz. E, portanto, quer ao nível disciplinar, quer ao nível dos processos de laudo. Portanto, isto tem que ser absolutamente pacífico para mim, para a visão que eu quero incutir no Conselho Superior. Depois tem que ser um Conselho Superior que tenha uma visão horizontal da Ordem dos Advogados. Tem que ser um Conselho Superior que dialogue com as deontologias, que uniformize critérios ao nível da deontologia profissional por todo o território nacional, continental e ilhas, e que discuta o direito punitivo, que é uma atribuição imediata do Estado que a Ordem dos Advogados desempenha, que discuta o direito punitivo com todas as deontologias, para que não haja, efetivamente, essas disparidades e não sejamos nós a dar maus exemplos. Depois, eu gostava também que o Conselho Superior tivesse, efetivamente, mais garantias de imparcialidade, o que passa por reivindicar financeiramente dotação do Sr. Bastonário e do Conselho Geral, porque um Conselho Superior que viva como tem vivido, como centro de custos do Conselho Geral, e eu sei porque já estive no Conselho Geral, muitas vezes o Presidente do Conselho Superior nem sabe o que deve solicitar ao Sr. Bastonário. E, portanto, não pode continuar a ser um centro de custos do Conselho Geral, porque senão vive de mão estendida e de cabeça atada à cintura e sem autonomia e sem a necessária independência. Mas deixe-me dizer-lhe, também é importante que o Conselho Superior tenha sorteio eletrónico na distribuição de processos, para que a distribuição de processos seja efetivamente cega, haja efetivamente um respeito por aquilo que nós os advogados gostamos tanto, que é o juiz natural. Paulo Saio Cunha, a falta de transparência é uma característica da atuação disciplinar do Conselho Superior? Até aqui tem sido uma característica? Olha, infelizmente tem. Eu não sei, fizeram-me aí um reparo de que não se estava a ouvir na transmissão, através do YouTube, que o som não chegava em boas condições. Bom, espero que o problema esteja resolvido, sobretudo o som deste microfone, está bom? Bom, estou de acordo que há de facto alguma opacidade. Repare, eu tentei obter o número de pendências atuais do Conselho Superior. Não me foi dado. Pois, eu sei, eu também tentei. Bom, eu não percebo porque é que não é dado, com toda a franqueza. Acho que o Conselho Superior tem que prestar contas pela sua atuação. A falta de digitalização dos processos também, com certeza, que não ajuda, não é? Esses problemas, se me permitem, há várias questões que eu, sem menosprezo, diria que são questões de intendência, em que nós, os três, e certamente que a nossa quarta colega que não está, estaríamos de acordo. É evidente que o Conselho Superior, tal como os Conselhos de Deontologia, não pode trabalhar eficazmente se não estiver dotado dos meios, dos recursos humanos e dos meios financeiros que são indispensáveis à sua modernização. É impensável que o Conselho Superior hoje funcione como se funcionava em meados do século XX. E, portanto, esse ponto é um ponto em que todos estamos de acordo e que eu tenho a certeza absoluta que mudará no próximo mandato. Agora, eu queria voltar a uma questão que parece substancial e que está subjacente à pergunta que a Filipa fez. Nós, de facto, vivemos uma época difícil e de mudança. Mas há um ponto, um bocadinho mais esquecido, mas que também me parece que será consensual, que é o de que aquilo que distingue a advocacia é o núcleo duro das regras deontológicas dos advogados. E esse núcleo duro é único e incomparável. Mas esse núcleo duro acaba... Não tem comparação. Repare, quando se fala no sigilo profissional dos médicos, o sigilo profissional dos médicos pode cair com o consentimento do paciente. O dos advogados não. Claro. Porque é um segredo de interesse público, tal como a profissão é de interesse público. E por essa razão é que a Constituição
Não é um diploma qualquer. Mas a Constituição... Filipe, deixe-me só acabar isto. A Constituição tem uma norma que prescreve, de forma, enfim, injuntiva ao legislador, que aos advogados sejam asseguradas as imunidades, é o termo que a Constituição utiliza, necessárias ao patrocínio forense e ao mandato. Bom, e isto é impar dos advogados. Portanto, obviamente que isto impõe que o Estatuto da Ordem dos Advogados assegure que a disciplina é assegurada pelos pares, é realizada pelos pares, sem intervenções externas. Bom, e impõe, por outro lado, que o exercício da ação disciplinar seja efetivo, célere e que atue como tem que atuar, isto é, ilibando todos aqueles colegas, e são muitos, que são injustamente alvo de participações disciplinares, mas, por outro lado, também sendo especialmente severo, eu diria mesmo que com tolerância zero, relativamente a uma minoria de advogados que, infelizmente, têm práticas que são práticas muito reprováveis. Seja no que respeita às relações de confiança que mantêm com os seus clientes, seja nas relações com outros colegas, seja por outras razões, muitas vezes o título de advogado, isto é uma minoria, atenção, mas existe, o título de advogado acaba por servir como uma fachada, com um estatuto protetor, para o desenvolvimento de atividades várias que têm muito pouco a ver com a advocacia. Agora, o núcleo duro da deontologia profissional tem que se manter, a ação disciplinar tem que se manter na ordem, tem que ser, de facto, atualizada. Porque, e enfim... Justifica-se um bocado a falta de transparência também um pouco por esse núcleo duro? Não se justifica, se bem que eu seja sensível ao que a doutora Isabel Neres Campos acabou de dizer, porque, de facto, a publicitação, embora a lei a imponha, atenção, o processo disciplinar só é secreto até à acusação. E, portanto, a publicidade, aliás, como a publicidade das decisões penais e de julgamentos penais, é também uma garantia que não nos deve atemorizar. Agora, eu sou sensível, de facto, sobretudo à mácula que pode ficar em casos de infrações menores, e elas serão muitas, e que podem vir a prejudicar seriamente a reputação profissional do advogado, que seja alvo, não é, dessas medidas. Agora, opacidade, de facto, não pode ser, e eu acho absolutamente inconcebível que não se saiba qual o número dos processos pendentes que estão neste momento. Não sabe onde é que estão alguns processos. Não nos é dado. Eu pedi isso à senhora Presidente do Conselho Superior, que entendeu por bem não dar, sem razão nenhuma atendível para o efeito. E isso é importante, desde logo, para quem se candidata, perceber exatamente com o que é que se vai defrontar caso venha a ser eleito. Agora, diga. Houve um problema técnico, como o Dr. Paulo referiu muito bem. As primeiras perguntas do Dr. Paulo e da doutora não foram ouvidas, portanto vamos ter que tentar repetir, ver se conseguimos manter aqui algo que foi. As duas primeiras perguntas não foram ouvidas, as respostas. E eu agora já não me recordo exatamente qual foi a primeira pergunta. Pois, qual então podemos gravar agora essas? Sim. Eu, se me permite, eu apontei as perguntas. Perguntou obrigada. À doutora Ana Sofia Sá Pereira se o Conselho Superior é um órgão de que não se fala e isto relacionado com as iniciativas legislativas que estão em curso. E, por outro lado, perguntou ao doutor Paulo Sá Cunha se esta visibilidade é necessária. Se bem apontei as perguntas, acho que foi isso. E aquela parte inicial da apresentação, também vou ter que dizer a que lista é que pertencem, etc. Certo? Ok. Aqui ao meu lado esquerdo tenho a doutora Ana Sofia Sá Pereira, candidata ao Conselho Superior pela lista T, alinhada com a candidatura à bastonária do Dr. António Jaime Martins. Começo por lhe perguntar, acha que este órgão, que não é muito conhecido no fundo da opinião pública, portanto para pessoas que não sejam advogados, necessita de uma maior visibilidade, que no fundo acaba por ser uma maior transparência da atividade do órgão? Muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar os meus, doutora Filipe Ambrósio, agradecer a iniciativa ao Conselho Regional de Lisboa, cumprimentar os meus ilustres colegas de painel e candidatos adversários de circunstância para estas eleições da Ordem dos Advogados, doutora Isabel Neres de Campos
que conheço há muitos anos, de resto ilustre professora da Universidade Católica, que também é a minha alma mater, o Sr. Dr. Paulo Sai Cunha, que nas anteriores eleições esteve até numa candidatura comigo e, portanto, desde logo também felicitá-los por terem aceitado concorrer nestas eleições à Ordem dos Advogados. Sempre que algum advogado se disponibiliza para representar a classe, deve ser felicitado por isso. Entrando concretamente na questão que me coloca, relativamente à publicidade ou à visibilidade que o Conselho Superior deve ter, vamos lá ver. A justiça administrada em qualquer situação e qualquer circunstância, e na Ordem dos Advogados a mesma coisa se aplicará, deve ser uma justiça serena, deve ser uma justiça séria, e nessa medida deve ser uma justiça discreta, ou por outra não deve ser motivo de divulgação por maus motivos, mas, efetivamente, nós vivemos o pior momento com que algum candidato se defronta para concorrer a um Conselho Superior ou a um órgão de deontologia da Ordem dos Advogados. Porque, como sabemos, está em curso um movimento legislativo para subtrair a autotutela aos advogados, a autotutela administrada por pares. E essa é a razão de ser da Ordem dos Advogados. É a autotutela, é a regulação da profissão. O coração da Ordem dos Advogados é a deontologia profissional. E, portanto, nessa medida, parece-nos que, para que o poder político tenha ousado, pela primeira vez na vida desta associação profissional, ousado atacar a autotutela dos advogados, parece-me que é necessário que o Conselho Superior saiba comunicar, sobretudo melhor, de maneira mais eficiente, que se torne compreensível para os advogados e para qualquer cidadão como é que a justiça é administrada, que a justiça é bem administrada, que a justiça dentro da Ordem dos Advogados, ministrada por pares, para pares, porque não pode ser de outra maneira, precisamente pelas particularidades da nossa profissão, é única com assento constitucional, precisamente por isso, temos de credibilizar o órgão para que os poderes públicos compreendam que não precisamos de ninguém a tutelar-nos e que que administramos justiça melhor do que ninguém e que só os advogados é que sabem compreender o que é o exercício da advocacia e só os advogados é que podem administrar a justiça a advogados, mas só a autotutela é que garante uma advocacia livre e independente. Dr. Paulo Sai Cunha é outro dos nossos convidados, é candidato ao Conselho Superior pela lista S, alinhado com a candidatura do Dr. Rui da Silva Leal a bastonário. Boa tarde, é um prazer estar aqui consigo. Diga-me uma coisa, pegando um pouco nas palavras da Ana Sofia, esta falta de credibilização que o Conselho Superior tem demonstrado ao longo dos anos fez com que a consequência acabasse por ser passa a expressão, meter no mesmo saco a profissão de advogado com dos médicos, etc., com as outras ordens, neste projeto de lei das ordens profissionais? Boa tarde. Eu começo por saudar a iniciativa que, em boa hora, o Conselho Regional de Lisboa entendeu promover de debate dos candidatos ao Conselho Superior. Dizia, como dizia há pouco, e repito, que o debate entre candidatos a Conselho Superior é completamente diferente do debate aos candidatos a bastonário. Pela natureza das funções, dos cargos, e, portanto, o nosso debate é um debate, diria eu, mais sereno, mais discreto. Mas, de facto, a pergunta que a Filipa faz tem toda a pertinência, porque o Conselho Superior é um órgão que tem pouca visibilidade. Tem pouca visibilidade porque comunica mal, tem pouca visibilidade porque há muitos colegas que não sabem muito bem o que faz o Conselho Superior, e mesmo esta ideia de autodisciplina e de autorregulação da profissão muitas vezes não é valorizada porque é pura e simplesmente ou ignorada ou desvalorizada pela classe. Bom, e de facto, o momento que atravessamos é um momento particularmente grave e enfim, é um momento em que algo que eu pensava nunca ver em dias da minha vida está neste momento em discussão na Assembleia da República a propósito de um projeto de lei do Partido Socialista que surge aparentemente a respeito do acesso à profissão e dos estágios, e aliás com alguma pressão da União Europeia, aqui secundada pela nossa inefável autoridade da concorrência, que também ali tem um dedinho,
e que eu não hesito em qualificar esse projeto legislativo, como um projeto de terrorismo legislativo. Porque, pela primeira vez, há o propósito assumido de estatizar a Ordem dos Advogados, de a submeter a um controlo a nível da disciplina e da supervisão. Prevê-se a criação de um órgão de supervisão que é integrado por uma maioria de não-advogados e presidido por um não-advogado. Enfim, isto aparece embrulhado, confundido no conjunto das ordens profissionais, e esse é o primeiro erro de base, é confundir a Ordem dos Advogados com ordens profissionais muito mais recentes, que não são portadoras da tradição histórica da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados é herdeira da Associação dos Advogados de Lisboa, constituída em 1835. Não é uma nova ordem. E desenvolve atividades que são atividades de interesse público e dotadas de tutela constitucional. Bom, e, portanto, não é comparável a Ordem dos Advogados a uma qualquer outra ordem muito mais recente, em que, de facto, este projeto de diploma, que é um projeto de diploma que se aplica ou visa aplicar genericamente às ordens profissionais, no que respeita à Ordem dos Advogados, consagrará uma verdadeira revolução, no mau sentido, porque é uma revolução pouco democrática, estatizante e inadmissível. E, portanto, merece o nosso vivo repúdio. Bom, independentemente disso, eu diria que, quanto à visibilidade do órgão, me parece que, de facto, é à altura do Conselho Superior e do seu Presidente, enfim, só porque é o Presidente e porque tem especiais incumbências nessa área, de ativamente e de forma menos discreta, e nesse sentido, uma ligeira discordância relativamente à minha colega doutora Ana Sofia Sá Pereira, é à altura de vir a terreiro defender quer a autorregulação, quer a autodisciplina, que se deverá manter como está e não ser alvo destes atentados. Isabel, agora passa a si. Pergunto-lhe, ainda para mais fazendo parte da lista que faz, não é, do atual mandato em que ainda nos encontramos, pergunto-lhe se as críticas que muitas vezes fazem à ação disciplinar da Ordem de corporativismo são justas. Eu creio que essa pergunta é relacionada com a que fez há pouco aos meus colegas, que modelo disciplinar. Exato. E eu acho que estamos todos de acordo que, de facto, temos que caminhar para a tramitação eletrónica dos processos, até porque se viu em plena pandemia, eu senti isso na pele, a dificuldade em trabalhar nos processos à distância e sem ter a possibilidade de reunir presencialmente os processos, que são todos em papel. Eu fui regularmente ao Conselho de Deontologia durante a pandemia, não estava lá ninguém, ia indo como podia, buscar processos, levar processos, porque de facto é tudo tramitado em papel, e são muitos deles de um volume considerável. Portanto, eu acho que a tramitação eletrónica é inevitável. Depois queria dizer o seguinte: a esmagadora maioria, e concordo com o Dr. Paulo Saia Cunha sobre isto, quanto a isto, a esmagadora maioria dos advogados cumpre os deveres deontológicos, e aquilo que chega aos conselhos é uma ínfima minoria. Mas essa ínfima minoria não quer dizer que o colega que se vê a braços com um processo disciplinar, seja ele inocente ou tendo efetivamente praticado uma infração disciplinar, deva estar a braços com um processo disciplinar durante 3 anos, 4 anos, 5 anos ou mais. Portanto, o processo tem que ser agilizado, e daquilo que eu conheço do processo disciplinar, eu acho que o processo é demasiado garantístico. Tem que ser um processo justo, mas tem que ser um processo célere. E só para termos um exemplo, o visado num processo disciplinar, ao longo do processo, é notificado para se pronunciar 4 vezes. E muitas vezes é notificado para se pronunciar aqueles que se vêm pronunciar, que muitas vezes é certo que os colegas não se pronunciam, vêm dizer exatamente a mesma coisa ao longo daquelas 4 vezes. Nós temos uma aberração no Estatuto, que é o artigo 159, que diz que, quando é proferido ou elaborado o relatório final por parte do relator, esse relatório final, seja ele de arquivamento ou seja de condenação numa sanção disciplinar, é sempre notificado
ao arguido para se pronunciar. Ora, sendo uma notificação do arquivamento, que depois há de ser liberado em secção ou em reunião plenária do Conselho, não faz absolutamente sentido nenhum. Claro. É redundante, até porque o arguido já teve a oportunidade de se pronunciar, e acho que são estas pequenas coisas que têm que ser revistas. Depois, a questão das notificações eletrónicas. Se os tribunais, se os sítios nos notifica eletronicamente, acho inconcebível que o processo disciplinar obrigue a uma notificação por carta que os colegas muitas vezes não recebem. E não recebem por razões, se calhar, circunstanciais, mas que de facto a tramitação eletrónica e as notificações eletrónicas resolveriam facilmente algum empenho do processo durante a fase da tramitação da instrução do processo. Isso é evidente. Agora, a doutora Ana Sofia Sá Pereira falou aqui da questão do sorteio eletrónico. Eu, não discordando de princípio dessa proposta, devo dizer que, por vezes, ela não é o mais aconselhável. Eu dou um exemplo muito concreto. Eu tenho, no Conselho de Deontologia, vários processos do mesmo advogado, que praticou várias infrações disciplinares e tem vários processos diferentes. Eles não são apensados porque são processos diferentes. E isto permite-me, se eu tiver os processos, não digo que tenha que ser sempre assim, mas se eu tiver os processos do mesmo advogado, permite-me ter uma visão do conjunto. E isso o sorteio eletrónico não resolve. E, portanto, eu parto do princípio que todos os colegas que são eleitos para um órgão de deontologia têm um dever de imparcialidade e é um dever subido e importantíssimo para o exercício das suas funções. E, portanto, se não estão em situação de imparcialidade ou se de alguma maneira estão em situação de conflito de interesses, pedem escusa e são substituídos. E, portanto, parte do princípio que todos os advogados estão nessa matéria completamente bem intencionados, os advogados, os colegas dos conselhos, bem intencionados, se me permitem esta expressão. Depois, é importante, concordo que é importantíssimo o Conselho Superior prestar contas. Ao contrário do que se passa com os Conselhos de Deontologia, que estatutariamente são obrigados a apresentar um relatório de atividades, e nós no Conselho de Deontologia do Porto apresentamos à Assembleia Regional o nosso relatório de atividades, em que consta precisamente os números do Conselho de Deontologia. Eles são relativamente públicos na medida em que são levados à Assembleia Regional. E eu posso, aliás, trouxe aqui os números do meu Conselho e, portanto, tenho uma radiografia mais ou menos completa daquilo que é a pendência de 2020 e 2021. A pendência de 2022 não a tenho com exatidão, por uma razão muito simples. Eu pedia aos serviços, mas não consigo tê-la com exatidão porque os processos não estão informatizados. E, portanto, tem que ser feita uma conta mais ou menos manual. E, portanto, não tenho esses números. Mas acho importantíssimo que se preste contas, mas isso não está previsto estatutariamente. Portanto, o relatório de atividades do Conselho Superior. Mas nós tivemos o caso recente... O que não quer dizer que não se faça, não é? Mas nós tivemos o caso recente de alguns processos que foram perdidos pelo Conselho Superior. Como sabe, foi noticiado. Eu a única coisa que sei relativamente a essa matéria é o que está no relatório da auditoria que foi mandado fazer pelo Conselho Geral e que consta da área... Mas para chegar à fase da auditoria, se houvesse uma maior transparência, uma forma de controlar melhor essas questões, se calhar não se teria que chegar a uma auditoria. Eu suponho que os processos desapareceram, muitos deles, tanto quanto eu percebi do relatório da auditoria, muitos deles estavam arquivados e findos. Outros foram devolvidos à primeira instância, que é o normal. Os processos de recurso, eles depois são devolvidos à primeira instância. E outros, efetivamente, do ponto de vista informático, estariam mal carregados. Perdoem-me esta gíria, mas é a gíria informática. Estariam mal carregados e isso deu origem, de facto, a duplicação de processos ou outros que tinham sido criados e que não existiam efetivamente. Enfim, Pronto, mas tudo isso, resumindo, essa questão teria-se evitado se houvesse uma maior compilação informática e organização dos serviços
e, sobretudo, é muitíssimo importante desenvolver o sistema informático para permitir que os relatores dos processos possam trabalhá-los remotamente, com, obviamente, respeito estrito do sigilo profissional. Sim, claro. E da segurança informática, que tem que ser, claro, obviamente, assegurado. Passo agora a palavra aqui à Ana Sofia, relativamente a uma questão que também é muito falada na comunicação social, uma questão mediática, que tem a ver também com as buscas a escritórios. De que forma, como sabe, é um facto que muitas vezes é mal usado pelas autoridades judiciárias também para, no fundo, tentar recolher prova dos clientes desses advogados. De que forma é que o Conselho Superior poderá, no futuro, vir a evitar estas situações? Se é que pode? Eu, antes de começar a responder à pergunta, vou ter que fazer aqui 2 reparos, porque fui aqui visada 2 vezes e, portanto, vou ser o meu direito de resposta. Relativamente à questão eu penso que fui aqui mal interpretada pelo Dr. Paulo Saia Cunha, da sobriedade, que a sobriedade é da justiça da ordem, não do combate à alienação da autotutela. Porque o combate à alienação da autotutela, esse tem que ser e será veemente. De resto, quem confiar em mim para o cargo sabe que tenho um passado, e que tenho um passado de assento no Conselho Nacional de Ordens Profissionais, em que o assunto já era falado, porque as questões, nós estamos a debater aqui a autotutela desligada de uma questão gêmea, que é das sociedades multidisciplinares. Já lá vou, sim, claro. E, portanto, não a podemos desligar. E, portanto, eu tenho um passado de negociação e de preservação e de luta pelo ato próprio e pela autotutela. E, portanto, nesse ponto, creio que está esclarecido que é a justiça, que, como qualquer justiça, deve ser sóbria e discreta, porque a justiça, quando está a funcionar bem, não tem necessidade e nem aparece nos órgãos de comunicação social por maus motivos, porque está a funcionar bem, e deve ser sóbria, discreta e séria e serena, naturalmente. Agora, a questão da autotutela, estamos perfeitamente de acordo. Esta tem que ser uma luta em que o Conselho Superior tem que desempenhar um papel absolutamente preponderante e visível. Eu penso que nesse aspecto os candidatos estão todos de acordo. Relativamente à questão do sorteio eletrónico, só para esclarecer o seguinte, nós sabemos como é que funciona o sorteio eletrónico nos sítios, não é? Portanto, nos tribunais judiciais. É sempre bem, não é? Como e, portanto, pronto, lá está, mas a Ordem dos Advogados terá capacidade para implementar um bom sistema e sabemos que quando há coincidência dos nomes, vamos conseguir tramitar depois dentro ainda com sorteio eletrónico, vamos conseguir depois perceber a questão de podermos acoplar processos, como acontece hoje em dia com uma providência cautelar e uma ação principal. Também são sorteadas eletronicamente e depois, na verdade, acabam por correr juntas. E, portanto, isto depois eletronicamente e informaticamente, eu já me informei e é possível ser feito e não haver as repetições e, portanto, ser eficiente. E lá está, eu concordo absolutamente com a Isabel Menezes de Campos. É evidente que qualquer advogado que se propõe a exercer um órgão disciplinar, de resto, muito trabalhoso e que requer do advogado uma absoluta generosidade, é competente e é imparcial. Isto é óbvio. Como eu também acredito que o senhor juiz de direito é absolutamente imparcial e absolutamente isento. Problema a resolver. Credibilização externa, mais uma vez. É que à mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo e, portanto, nós tudo o que pudermos fazer para melhorar estas questões, devemos fazer um esforço por implementá-las. Claro que depois atendendo às questões concretas que se venham a suscitar no órgão e por isso é que existe o Presidente e por isso é que o Presidente tem competências delimitadas no órgão. Relativamente ao problema do sigilo profissional, o Conselho Superior tem que ter uma preocupação de preservação do sigilo profissional. E essa questão das buscas é intolerável. Isso é uma questão que é intolerável. Portanto, mas nada é feito quando isso acontece. A Ordem dos Advogados é obrigatório que vá um elemento da Ordem dos Advogados, o juiz-presidente da comarca, portanto, nós todos sabemos a tramitação, como é que se passa, que não é no Conselho Superior, mas que se passa ao nível dos Conselhos Regionais. Pronto. E a Ordem dos Advogados deixará de o fazer se o projeto de lei que está na Assembleia da República passar. Porque deixaríamos de ter a Ordem dos Advogados. Não tínhamos dúvidas que depois é mais dia, menos dia. E, portanto, isso não tínhamos dúvidas. Agora, o que o Conselho Superior tem de fazer e tem de sensibilizar todos os advogados é
e sensibilizar os conselhos de deontologia e todos os órgãos da ordem, o bastonário, os conselhos regionais, é o seguinte: o sigilo profissional é a pedra de toque da nossa profissão. É o núcleo essencial da nossa profissão, porque é aquilo que permite estabelecer uma relação de confiança entre o advogado e entre o cliente. E só não percebe isto quem não anda todos os dias nos tribunais e quem ainda não anda todos os dias a dar consulta jurídica, a trabalhar no seu escritório, como é o meu caso, em prática individual. Nós sabemos que o cliente nos pode ligar às 4 da manhã, que nos pode contactar a qualquer hora e que o problema dele é sempre o mais importante dos problemas. O sigilo profissional tem que ser absolutamente mantido e os poderes públicos têm de ter a perfeita noção que a Ordem dos Advogados há de sempre dar respaldo aos advogados que sejam objeto de buscas ou que são constituídos arguidos por vezes, para recolha de prova. Para recolha de prova. Nós vivemos num Estado de Direito Democrático e o Conselho Superior desempenha, sim, aí um papel importante, designadamente no diálogo institucional, porque a Ordem dos Advogados desempenha um papel institucional na administração da justiça de lastro quase secular e absolutamente inalienável. E este é o património que eu me proponho assegurar com esta candidatura. Paulo Saia Cunha, esta questão, faço-lhe a mesma pergunta que fiz à Ana Sofia, que no seu caso ainda é bastante sensível, é ainda mais sensível a esta questão, por fazer a área que faz, por ser advogado em muitos processos mediáticos, com certeza que o seu escritório já foi alvo de buscas. Várias, exato, eu sei. Não sabia se podia dizer isso assim. E, portanto, queria saber, de facto, se for eleito o Presidente do Conselho Superior, o que é que pode fazer para mudar este estado de coisas? Porque perdoa-me a sinceridade, fala-se, mas depois continuam a existir estas buscas e muitas vezes os advogados acabam por ser constituídos arguidos só mesmo para a recolha de prova, como disse. Mas sabe que essa é uma ponta do iceberg, porque há outros fatores. Mas, Filipe, eu tenho que voltar um bocadinho atrás, porque há várias perguntas e, no fundo, várias declarações das minhas ilustres colegas que eu gostava de fazer o contraponto, não é? Fez a pergunta do corporativismo. Eu acho que essa é uma crítica que vem de fora da ordem, mas que é uma crítica injusta e impertinente. E se falar com qualquer advogado, a primeira coisa que o advogado vai dizer é que os conselhos de deontologia e o Conselho Superior, aqueles que têm uma noção do que faz o Conselho Superior, estão lá para os sancionar. A acusação de corporativismo não cola à ação disciplinar da ordem. O problema da ação disciplinar da ordem é a morosidade e a opacidade, não é? Porque, de facto, se leva às vezes anos a decidir um processo e se depois não há uma prestação de contas que evidencie a atuação disciplinar da ordem, as pessoas não sabem o que é que se anda a fazer e facilmente caem no discurso tentador do corporativismo dos advogados, que é completamente errado e que eu refuto em absoluto. Não existe. Bom, a questão da distribuição dos pareceres. Eu aqui vou ter que discordar da minha colega, a doutora Isabel Meneres Campos, precisamente pela minha deformação penalista. Em primeiro lugar, custa-me ouvir falar em excesso de garantismo. Acho que nós, advogados, mesmo que possamos sentir isso, não é? que ele existe, não devemos invocá-lo. Aquilo que há, e que a doutora Isabel Meneres Campos disse, são de facto burocracias inúteis na tramitação dos processos. E essas têm que acabar, o processo tem que ser agilizado, tem que ser essencialmente oral, tem que revestir-se de alguma informalidade. Temos que nos deixar das notificações em papel de um lado para o outro, que são perfeitamente arcaicas e só introduzem entropias nos processos e mais atrasos. Agora, na verdade, isso não é propriamente um excesso de garantismo, isso é um excesso de burocracia e que tem a ver com o arcaísmo do processo disciplinar e que nós já aqui tivemos a conversar e que tem que ser alterado inequivocamente. Bom, depois a questão da distribuição. E aí a minha maior discordância é exatamente pela razão que a senhora doutora invocou, que me parece que tem que haver uma distribuição aleatória dos processos. Porque nas circunstâncias que descreveu, se a senhora doutora tem que decidir vários processos do mesmo advogado que não podem ser apensados, porque não há razão para o fazer, são processos independentes uns dos outros,
o facto desses processos estarem todos consigo pode criar, certamente que o fazem de forma subliminar, de forma não consciente, mas cria um pré-conceito, uma percepção que pode ser um injusta. pré-entendimento que pode condicionar a sua decisão, ainda que sem dar por ela. Sendo que a distribuição aleatória dos processos é uma garantia que me parece irrenunciável. Nós, ainda há pouco tempo, tivemos na Operação Lex uma questão curiosíssima sobre problemas de distribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa. E, de facto, aquilo que ali foi discutido no Supremo Tribunal de Justiça não é edificante para a justiça portuguesa. Não é. Até porque, vamos ver outra vez a mesma questão, não é considerar que as pessoas podem estar a ser tendenciosas ou parciais. Não é isso. É exatamente o que a doutora Ana Sofia Sá Pereira diz. É a aparência das coisas. A justiça não pode ser só imparcial nem independente. Tem que parecer que é. E aquilo que se gera na convicção das pessoas, desde logo dos visados, mas também da opinião pública, porque hoje em dia tudo é muito mediatizado, passa precisamente por garantir que na substância, mas também na aparência, as coisas são como devem ser. E, portanto, eu sou um acérrimo defensor da distribuição por sorteio de todos os processos, sendo que depois há os mecanismos legais que estão ao nosso dispor e que devem ser utilizados. Há os impedimentos, há as recusas e há as escusas que são aplicáveis ao procedimento disciplinar e que resolvem a maior parte dos problemas que possam vir a surgir. Os temas do segredo. O segredo é uma questão vastíssima que dava para um debate só. Só, exato. Porque, repara, falou das buscas. Eu estive, a doutora Ana Sofia Sá Pereira invocou a sua experiência nestas coisas, eu estive, quando estava no Conselho, então distrital de Lisboa, com o doutor António Jaime Martins, que era vice-presidente na altura, e penso que o doutor Rui Santos, aqui presente, era presidente do Conselho de Ontologia. Estive em inúmeras buscas em escritórios de advogados. Inúmeras. Felizmente, parece que a tendência baixou um bocadinho. Bom, e muitas vezes havia a constituição de arguido do advogado precisamente porque era a única forma de se concretizarem apreensões que interessavam à obtenção de prova. E há até casos de clamorosa injustiça de colegas nossos que são constituídos arguidos e no final do inquérito, o inquérito é arquivado sem grande justificação e nem se percebe muito bem por que razão é que esses colegas foram constituídos arguidos, a não ser para se lhes ir lá buscar algumas coisas ao escritório. Isto é inadmissível. Mas também é inadmissível que, ao nível da opinião pública, vinguem ideias como esta, por exemplo, dizer-se que os advogados não denunciam casos de branqueamento. Pois, ainda bem. Pois, claro. Eu acho normalíssimo que não o façam. Os advogados não são delatores. Nós temos que perceber isto de uma vez por todas. O papel do advogado não é o de serem delatores, seja dos seus clientes, como parece-me óbvio, seja em geral, não é? Agora, uma coisa é os advogados não serem delatores e, portanto, eu acho bom que haja poucas denúncias de situações suspeitas de branqueamento por parte dos advogados, acho que isso é que é normal, mas outra coisa, e a ação disciplinar aí tem que ser especialmente rigorosa, outra coisa é haver, e infelizmente há alguns advogados que comparticipam em crimes de branqueamento e que se prevalecem do estatuto, para disporem de uma espécie de santuário, digamos assim, que os protege de algumas más práticas, para ser simpático. Ora, isso é algo a que o Conselho Superior, desde logo como, enfim, o supremo órgão disciplinar da Ordem, tem que estar especialmente atento. Porque, precisamente, aquilo que faz com que a parte seja tomada pelo todo e a tal generalização das críticas à classe, que é uma classe de profissionais íntegros, que atuam com probidade, em regra. Os meus colegas são assim, na sua grande maioria. O problema é que a circunstância de haver 3, 4, 5, 6 que não são e que têm práticas que muitas vezes roçam a desonestidade ou mesmo o cometimento de crimes, esse efeito, precisamente pela mediatização, não é? E pelo, no fundo, o alastramento
de uma imagem que depois acaba por recair sobre toda a classe. São eles que mancham de forma inelutável aquilo que é a reputação e a dignidade social da advocacia. E relativamente a isso, nós temos que ser rigorosos, atentos e assertivos. Já agora, uma última nota que parece ainda mais grave do que tudo isto, do que estive a dizer até aqui. Há certos tribunais que têm procurado, e em alguns casos conseguido, por via do incidente da quebra do sigilo profissional, colocar advogados que podem até ter tido intervenção nos processos como testemunhas nesses mesmos processos. Esta prática é absolutamente reprovável. Um advogado que exerceu o patrocínio num determinado processo não pode ser testemunha nesse processo, seja a que pretexto for. Esta é uma garantia do Estado de Direito Democrático e não só, enfim, no fundo, dos textos internacionais sobre direitos humanos, que é intransponível. Se calhar essas características próprias do advogado... Mas, atenção, mas isso existe. E eu aí posso lhe dar uma garantia. No dia em que um colega meu advogado for compelido a testemunhar num tribunal, num processo relativamente ao qual deve usar estrito sigilo, eu estarei lá ao lado dele, na bancada das testemunhas, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que aquele depoimento não seja prestado, ainda que incorrendo em desobediência, ou seja lá no que for. Porque não há que ter medo dessas coisas. E nós, muitas vezes, temos demasiado medo do que nos possa acontecer. Quem tem medo de exercer a profissão não está aqui bem. E, portanto, essa é uma garantia que posso aqui dar a qualquer colega que se veja envolvido num problema desta natureza, que os há. Atenção. Isabel, continuando no seguimento disto que falámos aqui, acha que o sigilo profissional tem sido bem defendido neste último mandato? Ora, antes de mais, eu também tenho que responder aqui ao Dr. Paulo Saia Cunha, que, enfim, mencionou a propósito do garantismo. Eu, de facto, falei em garantismo no sentido, obviamente, do excesso de burocracia. Não está, evidentemente, em causa as garantias do processo disciplinar, porque elas são, de todo modo, constitucionalmente reconhecidas em termos mais genéricos. Portanto, daquilo que eu estou a falar é do excesso de burocracia e que, de certa forma, é injustificável num processo que corre contra colegas que têm a obrigação de conhecer o estatuto, a importância de uma notificação, a importância de um relatório final e que sabem perfeitamente os efeitos. Portanto, é nesse sentido que eu falei aqui, num excesso, se quisermos, de burocracia e não propriamente de garantias, porque essas, obviamente, têm que ser asseguradas. Agora, quanto a esta questão do sigilo profissional, nós temos assistido, nos últimos tempos, a alguma, poderia dizer, deriva securitária e policial relativamente a certos processos de crime. Não são, os processos são mediatizados. Eu diria que, provavelmente, aqueles que correm mal não são a grande maioria dos processos. A generalidade dos processos, suponho eu, embora eu não trabalhe exatamente nessa área, são processos que correm de acordo com a tramitação que é suposto terem. Em todo caso, os poderes do Estado não podem, em circunstância alguma, ser violar de forma ilimitada e abusiva ao ponto de obrigarem quase os colegas à violação do segredo profissional. Eu também concordo, eu acho que nisso estamos todos de acordo, que a quebra do sigilo profissional implica, tem como consequência a quebra da confiança dos cidadãos nos seus advogados e no Estado de Direito, e isso é muito perigoso. Por outro lado, o advogado não pode, sob critério próprio e individual, violar o sigilo profissional ou quebrar o sigilo profissional, pondo em causa precisamente a confiança no Estado de Direito, mediante uma interpretação própria daquilo que acha que é aquilo que pode dizer em tribunal, ou, portanto, não está no âmbito da prerrogativa do advogado, nem sequer do seu cliente,
dispensar o sigilo profissional. Portanto, neste aspecto temos de ser estritos no cumprimento das regras. O advogado... Mas acha que tem sido, ou nos últimos 3 anos tem sido bem defendido? A pergunta era essa. Eu acho que o Conselho Superior, naquilo que estiver ao seu alcance, deve ser um defensor desta prerrogativa dos advogados, que é o sigilo. Agora, nos últimos anos, eu confesso que assisto constantemente a estas quebras de sigilo, e até em declarações de colegas à comunicação social, e confesso que fico bastante perplexa, mas também lhe posso dizer que, da experiência que tenho em matéria de processo disciplinar, a Ordem não tem, no atual estado de coisas, tal como está feito o regulamento disciplinar, tal como está estruturado o processo disciplinar, a Ordem não tem poderes para atuar celeremente e de uma forma mais eficaz que se impunha perante violações sistemáticas de sigilo profissional, designadamente na comunicação social. Portanto, isto implica, obviamente, e eu tenho feito algumas reflexões até em conjunto com o Conselho de Deontologia e no anterior mandato até em conjunto com os restantes Conselhos de Deontologia, para se poder fazer uma proposta consistente de revisão do Estatuto na parte referente ao processo disciplinar, para precisamente poder dar solução a estas situações que mereciam porventura, dado que, reparem, nas declarações à comunicação social, a prova está toda lá, basta olhar para as gravações e ver o que é que os colegas disseram. Portanto, não é preciso um processo demasiado garantístico, está ali tudo. E, portanto, isso aí se calhar impunha uma tramitação sumária, por exemplo, um processo sumário para esse tipo de violações. O que não quer dizer que não se assegurassem as garantias dos colegas de defesa. Vamos agora à última ronda de perguntas. Vamos pegar no tema quente, que é as sociedades multidisciplinares, que no fundo também já se falou um bocadinho aqui. Que desafios é que já não há muito a fazer, acho, a nível legislativo, ainda há bastante a fazer, mas já vamos assim um bocadinho, estes últimos 3 anos, deixou-se a carroça andar um bocadinho depressa demais neste sentido. De que forma é que se pode proteger, ou que desafios é que existem para a deontologia, se entrar tudo em vigor, como é suposto, como tudo indica que sim? Ora bem, a questão das sociedades multidisciplinares, e como eu disse, não surge desligada da questão da autotutela e, na verdade, lamentavelmente, nos últimos 3 anos progrediu-se aquilo que... O projeto de lei não é novo. O projeto de lei é um projeto que foi parado, e o Dr. Paulo Sai saberá, porque esteve no Conselho Regional, como disse, então distrital, com o Dr. António Jaime Martins, foi parado muito por ação do Dr. António Jaime Martins e do Dr. Rui Santos, que é candidato a meu primeiro vice-presidente, que sistematicamente nunca abandonaram este dossiê. E, portanto, este projeto, que não é novo, galgou terreno... É a minha pergunta, nos últimos 3 anos... galgou terreno nos últimos 3 anos, de uma forma que, como não tinha progredido até aqui. Foi nesta casa, precisamente, que em 2011 foram cá trazidos bastonários de países onde há sociedades multidisciplinares para explicar à advocacia portuguesa as enormes desvantagens do sistema das sociedades multidisciplinares. E nós falamos no sigilo. E eu vou falar, por exemplo, no sigilo. O sigilo profissional, com as sociedades multidisciplinares, é completamente posto em causa. Porque nós vamos ter, debaixo do mesmo teto, e então como está no decreto-lei aprovado na generalidade, e que é possível travar e há de ser travado se a lista merecer a confiança dos colegas. Mas já lá vamos. O sigilo. O sigilo profissional, estamos aqui todos de acordo, é a pedra essencial que é alicerce fundante da profissão de advogado. Como é que eu, debaixo do mesmo teto, vou conciliar um ROC ou um TOC com deveres de denúncia, por exemplo, à autoridade tributária, e um advogado com deveres de sigilo? Exato. E como dizia o Dr. Paulo Sai Cunha, nisso estamos de acordo, os advogados não são delatores e não podem ser delatores. E uma vez eu falava com um colega francês, quando o atual Conselho Geral, na primeira parte do mandato, regulou a questão do sigilo, e esse nosso colega dizia:
mas vocês vão acatar a diretiva? Têm que mudar de bastonário. Portanto, nós lá não vamos acatar coisíssima nenhuma. Portanto, não há nada para mudar na lei. Se vão acatar a diretiva, é para mudar de bastonário. Portanto, o colega, com muita perplexidade, falou-me assim. E falou-me assim porque percebe a essência do que é ser advogado. E, portanto, a questão das sociedades multidisciplinares não pode existir desde logo, porque vai colocar em causa elementares deveres deontológicos dos advogados. E depois, o decreto-lei tem coisas... O projeto de decreto-lei que está já aprovado na Generalidade e que, de resto, há setores setoriais, e isto é que é incompreensível. Como é que a Ordem dos Advogados permitiu, neste mandato, ao nível dos seus órgãos, e como é que houve tanto pouco diálogo e tantas quesílias internas estéreis, que não permitiu que houvesse uma Ordem dos Advogados unida e coesa, que fosse a Assembleia da República explicar porque é que este diploma não pode ser aprovado. E que não foi a Assembleia da República explicar e, sobretudo, permitiu que setores como as sociedades de advogados, que não querem ter a concorrência das sociedades de advogados multidisciplinares espanholas que já cá estão, e que não querem estar no regime e que consolidam contas em Espanha e lá são tributadas em IRC, e que também não querem ter o regime da transparência fiscal a partir de um determinado montante de milhões de faturação, não é? Portanto, foram à Assembleia da República setorialmente, através do patrão da ASAD, dizer que concordavam com isto tudo. E também uma parte da prática individual, onde eu me incluo, mas que não me representa, dizer exatamente o contrário daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto ao dizer que concordava com as sociedades multidisciplinares, sendo certo que eu até fiquei sem perceber se saberiam o que é que são as sociedades multidisciplinares. E, portanto, é possível fazer muita coisa. E nós temos o caso paradigmático do Estado da Holanda, que foi até às mais altas instâncias comunitárias, já em 1998 ou 99, se a memória não me atraiçoa, e há a justiça, a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades, e nós hoje sabemos que 98,9% do direito interno vigente é direito comunitário. Portanto, nós temos é que ser esclarecidos e tecnicamente preparados e eleger pessoas para os órgãos da ordem, aguerridas, mas esclarecidas e tecnicamente bem preparadas. E, portanto, na Holanda, a questão foi levada às mais altas instâncias e perceberam que, efetivamente, a nossa Autoridade da Concorrência elabora um equívoco quando diz que as sociedades multidisciplinares têm que entrar em Portugal por causa da concorrência, porque é precisamente o contrário. Nós não podemos concentrar em 2 ou 3 players, em 2 ou 3 consultoras, as Big Four, digamos assim, a prática do ato próprio de advogado, porque isso é que vai permitir, isso é que vai proporcionar a violação dos 108 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, porque vamos criar aqui um sistema do oligopólio. O sistema em que estamos atualmente é que é o sistema que se coaduna com o 108 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é um sistema em que eu entro num edifício, como eu andei por esse país fora, que eu percorri o país todo. Não fui só às grandes sociedades de advogados, onde há ar-condicionado e cadeirões confortáveis, não fui só às delegações, fui a todos os recantos de Portugal, aliás, venho até da Guarda e da zona das Beiras, de Viseu, Castelo Branco, etc., de falar com os colegas. E, efetivamente, nós temos é que perceber a realidade da advocacia portuguesa e a riqueza da advocacia e a competição e a sã concorrência no âmbito do ato próprio está precisamente nos edifícios que eu entrei, em que um edifício tem advogados porta sim, porta sim. E, portanto, o cidadão pode perfeitamente ir a um advogado ou pode perfeitamente ir a outro. E isto também da questão das sociedades multidisciplinares ser uma guerra perdida é efetivamente um discurso que convém ao poder político e poderá convir até um certo conformismo a que temos assistido no seio da Ordem dos Advogados para atirarmos a toalha ao chão e dizer que não havia nada a fazer. Não há, houve na Holanda, houve em Portugal durante muitos anos,
E, ok, ainda vamos a tempo. Agora, é preciso realmente nós prepararmos bem tecnicamente, falarmos, portanto, termos uma única voz na Assembleia da República, não falarmos cada um para o seu lado e, sobretudo, vamos lá ver, não há nada de não legítimo nas sociedades de advogados quererem um regime fiscal e não quererem a concorrência das multidisciplinares espanholas aqui em Portugal. Isso não é não legítimo. Agora, não podemos transacionar nem a autotutela, nem a questão das sociedades multidisciplinares, certo? Nem podemos a prática individual ir lá dizer, uma parte da prática individual ir à Assembleia da República dizer o contrário do que diz o bastonário da Ordem dos Advogados. Nós temos de ter consciência que estamos a mexer com interesses muito sérios, que os dossiês são separados, que é legítimo que a advocacia, toda ela, tenha as suas reivindicações e os dirigentes têm que ser representantes de toda a advocacia. As reivindicações são legítimas e devem ser tratadas pela ordem, não devem ser confundidas. Paulo Saia Cunha, sendo sócio de um escritório com a dimensão da Quatro Casas, com sede em Espanha, subscreve este discurso da sua colega Ana Sofia? Uma pergunta prévia. Vamos ter uma última ronda de perguntas ou esta é a última intervenção de cada um? Esta é a última intervenção de cada um. Então se eu aproveitava para dizer o seguinte. Eu apraz-me muito aqui registar que nós podíamos votar uns nos outros. Se votássemos cada um na candidatura aqui das minhas vizinhas do lado, enfim, no fundo anulávamos a nossa votação, porque penso que no essencial estamos de acordo. Este é um tema bom para perceber se estamos ou não de acordo, o tema da multidisciplinariedade, porque aqui pode haver algumas fraturas. Eu estou numa sociedade, de facto, que é uma sociedade ibérica, nós gostamos de nos designar assim. Bom, embora a sede seja em Espanha, a sociedade é ibérica e é multidisciplinar. E eu devo dizer que não gosto disso. Não gosto de uma sociedade multidisciplinar, por exemplo, porque uma das consequências é de que a fiscalização das medidas de prevenção do branqueamento em Espanha é feita por um organismo administrativo que se chama CEP-BLAC, não é a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados está arredada dessa matéria. E eu não gosto dessa consequência, não gosto de ter organismos administrativos a intrometer-se numa sociedade de advogados. Mas este problema é um problema que não está só nas sociedades de advogados, porque, por via, mais uma vez, é a segunda vez que refiro, da autoridade da concorrência e, sobretudo, das infrações da concorrência, tem-se generalizado um entendimento que, aliás, estribado em acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de que os advogados internos não beneficiam da proteção do sigilo profissional. E isto, enfim, é um princípio que tem feito o seu percurso no direito da concorrência, mas eu lembro, por exemplo, que a autoridade da concorrência tem poderes para efetuar buscas em empresas, portanto, meios de obtenção de prova do processo penal aplicados num processo de contraordenação. Não é a única, mas será a mais agressiva, e o entendimento é este. O advogado da empresa é diferente do advogado externo e o nível de proteção do sigilo não é comparável, porque é um trabalhador subordinado. Bom, isto significa, e eu aqui julgo que precisamente por ter uma experiência muito diversificada da advocacia ao longo destes últimos 30 anos, e por mais de metade dos últimos 30 anos terem sido vividos numa grande sociedade, enfim, consigo ter uma percepção, não é provavelmente tão atomística como a da doutora Ana Sofia Sá Pereira, que percorreu o país de les a les. Bom, mas eu, enfim, e não diria agora do alto de um edifício da Fontes Pereira de Melo, porque não é isso que está em causa, mas há um conjunto de novas questões que se colocam à advocacia, novas áreas de prática, novas formas de exercício da profissão. Por exemplo, perceber, também questão já tratada e já falada, se os associados de uma sociedade de advogados devem ter um vínculo laboral ou semelhante, se os advogados internos devem ser considerados menos advogados e mais desprotegidos por serem advogados internos, e mesmo no que respeita ao ato próprio, se muitas coisas que hoje se fazem
no domínio da advocacia e por advogados, teriam mesmo que ser feitas por advogados inscritos na ordem. Porque há muitos advogados que nunca entraram num tribunal, nunca contaram um prazo processual, nunca receberam uma notificação, nunca vestiram uma toga, mas são advogados. Eu não estou a dizer que não devem ser advogados e que não devem estar inscritos na ordem. O que estou a dizer é que, se calhar, nós temos que pensar, do ponto de vista da deontologia, em diferentes níveis de proteção das tais imunidades para o exercício da advocacia, que já são aflorados, por exemplo, na Lei de Prevenção do Branqueamento. A Lei da Prevenção do Branqueamento, em geral, é equilibrada, porque distingue aquilo que é o núcleo duro dos atos da profissão, que é o patrocínio forense e a consulta jurídica, de uma série de outros atos que são praticados por advogados, mas que podiam ser praticados por outra pessoa qualquer que não fosse advogado. Ser representante no negócio imobiliário de um cliente não é um ato próprio da profissão de advogado. Ser agente desportivo de um futebolista não é um ato próprio da profissão de advogado. Bom, e, portanto, qual é o problema? É que, de facto, quando se fala em multidisciplinariedade e tudo isto se confunde, o que isto vai provocar é um nivelamento por baixo das garantias e das imunidades da profissão de advogado, que é inaceitável, mas que será inevitável se nós abrirmos a porta, sobretudo de forma pouco ponderada, às sociedades pluridisciplinares. Vamos passar a nivelar por baixo. Sendo que eu não vejo propriamente o interesse de sociedades pluridisciplinares. Não consigo ver. Quer dizer, é perfeitamente possível nós trabalharmos com outros profissionais de outras áreas de saber sem que eles integrem a nossa sociedade. Não é necessário que isso aconteça assim. Aliás, dá-se tantos exemplos de realidades práticas que, vamos ver, aqui em Portugal, todas as grandes auditoras têm uma sociedade de advogados e têm uma sociedade de revisores oficiais de contas. Bom, dir-se-á, então estamos a tapar o sol com a peneira quando não admitimos a multidisciplinariedade. Não estamos. Aí, lá está, mais uma vez, a aparência e a diferença formal faz toda a diferença. A sociedade de advogados de uma auditora não é uma sociedade multidisciplinar, com consultores e auditores, e ROCs, e contabilistas, e advogados. Não é a mesma coisa. E, portanto, eu começo por não perceber qual é o interesse e a utilidade. Não vejo necessidade nenhuma. A concorrência não é seguramente, e, de facto, isto traz outro problema que me preocupa de sobremaneira, que é a tendência para a mercantilização da profissão. A profissão de advogado é vista como mais uma profissão de prestação de serviços. E, precisamente, aí é que interfere a deontologia e o respeito pela deontologia. Aí é que tem que se pôr o travão, porque, de facto, nós não somos prestadores de serviços, meros prestadores de serviços. E isto tem que ser compreendido pelos poderes públicos e tem que ser aceite e preservado. Bom, já agora, porque é outro equívoco muito frequente, é um equívoco que é usado muitas vezes com má intenção, é associar a questão dos regimes fiscais das sociedades de advogados à multidisciplinariedade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Rigorosamente nada. Eu já ouvi para aí dizer que há ali uma moeda de troca entre uma coisa e outra. Um toma lá, dá cá, vocês aceitam a multidisciplinariedade e nós damos-vos o regime. Pronto, mas isso, vamos lá ver, isso significa que o descaramento e o despudor atingem níveis inconcebíveis, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem se pode apresentar a questão assim. A questão fiscal não tem nada a ver com a multidisciplinariedade. Se é inevitável ou não, olha, eu na minha modesta esfera de intervenção, tenho tentado chamar a atenção para os inconvenientes, a inutilidade e os perigos. Se, no entanto, cá chegarem, e se for mesmo imparável este movimento, então, ao menos, que tudo aquilo que é a preservação da deontologia profissional, deste núcleo duro que nos caracteriza e distingue, que seja convenientemente assegurado. E se não for possível assegurar, então que se desista da ideia. Se chegar a essa conclusão, enfim, arrepiar caminho às vezes é bom, não é? E, portanto, nesse sentido, enfim, adoto aqui uma posição que não é tão perentória quanto a das minhas
as minhas ilustres colegas, mas que, enfim, é mais pragmática, diria eu. Vamos ver agora a posição da Isabel relativamente a esta questão. Eu estou no essencial de acordo com o que o Dr. Paulo Saia Cunha disse a propósito das multidisciplinares, que levantam, obviamente, problemas relacionados com o sigilo e as diferentes obrigações de sigilo que têm os outros profissionais, a questão dos conflitos de interesse, a questão da publicidade, enfim, há toda uma série de questões que depois poderão conduzir à mercantilização da profissão, mas eu diria que tão grave quanto esta questão das multidisciplinares é a questão da consagração de um Conselho Superior regido, composto por membros que não são advogados. A especialidade da nossa profissão implica que a apreciação de uma conduta deontológica de um colega obedeça a regras específicas, desde logo porque nós, na maior parte da nossa atuação, agimos de acordo com uma obrigação de meios e não com uma obrigação de resultado. E é difícil, por vezes, as pessoas que não são advogados, que não são juristas, já diria que não são juristas, compreenderem o que é isso da obrigação de meios e o que é a apreciação do dever de zelo e a diligência profissional de um advogado. E isto é transformar, primeiro, o órgão do Conselho Superior num órgão estatizado. Os membros do Conselho Superior, alguns deles passarão a ser comissários políticos, nomeados pelo poder político, que se encarregarão ou que se dedicarão a perseguir advogados. E o Conselho Superior não existe, não foi criado para perseguir colegas. Obviamente que sou completamente contra esta supervisão externa que se pretende consagrar no projeto legislativo e defendo que o Conselho Superior deve continuar a ter a sua autonomia plena no respeito absoluto pelo princípio da separação de poderes. E essa autonomia, obviamente, implica uma máxima responsabilização. E, portanto, dito isto, quanto às sociedades multidisciplinares, sou completamente contra. Admito, porventura, que não num regime societário, mas que um escritório de advogados possa integrar no seu corpo de funcionários outros profissionais que coadjuva, que não se trata apenas de trabalhar para o escritório do ponto de vista administrativo e financeiro, mas que porventura possam coadjuvar em alguns processos, mas sempre sob a tutela, sob a alçada dos advogados com quem trabalha. Isso, porventura, poderia ser, enfim, uma solução para obviar esta questão. Também estou de acordo com o Dr. Paulo Saia Cunha quando fala que a advocacia se debate neste momento num período dificílimo da sua, enfim, da sua existência, a ordem dos advogados, com novas questões. Os advogados de empresa, de que já o Sr. também falou, o problema da utilização das redes sociais, eu acho que não se falou aqui, mas o problema da utilização das redes sociais, quer para a publicidade dos advogados, há muitos processos disciplinares que têm origem precisamente na má utilização das redes sociais, quer em comentários que muitas vezes se fazem, quer na utilização de páginas próprias para publicitar de uma forma que extravasa aquilo que é o que é permitido pelo Estatuto. E, portanto, isto são tudo questões que merecem uma reflexão e eu acho que a revisão estatutária que está prevista não vai ter em conta a sedimentação enfim, de uma conceção de uma advocacia moderna, que eu acho que era impossível e é importante que se faça essa reflexão. Portanto, tenho algum receio sempre. Eu costumo dizer aos meus alunos na faculdade, também sou professora na faculdade, costumo dizer que fico sempre a tremer quando alguém se lembra de mexer no Código Civil. E neste caso é exatamente a mesma coisa. Fico sempre a tremer quando se trata de mexer no Estatuto, não porque acho que o Estatuto está bem tal como está, porventura eu não sou, enfim, descrente a esse ponto. Acho que é importante permanentemente refletir sobre o Estatuto, porque ele é dinâmico, mas fico sempre a tremer com estas reformas que se querem fazer à pressa e de uma forma um pouco atabalhoada, que é aquilo que está neste momento em perspectiva e, portanto, sou totalmente contra as interdisciplinares ou multidisciplinares e sou totalmente contra esta supervisão externa que se pretende implementar com esta revisão estatutária.
Vamos dar por terminado o debate. Agradecer à doutora Ana Sofia Sá Pereira, à doutora Isabel Menezes Campos, ao doutor Paulo Saia Cunha, por terem participado, pela clareza e elevação do debate, que penso que atingiu o seu objetivo, que foi perfeitamente esclarecedor e era isso que os colegas certamente pretendiam. E, portanto, congratulo-me com o debate que foi possível proporcionar. Agradecer à Filipe Ambrósio de Sousa a moderação, muito obrigado, e o Conselho Regional de Lisboa estará sempre disponível para organizar debates, sessões, ações que contribuam para a advocacia portuguesa, que é esse o nosso fim. Muito obrigado a todos os presentes mais uma vez. Boa tarde.